Fala galera do Grid Largada by Epic Game, tudo bem com vocês? Nesse final de semana tivemos várias categorias correndo aí pela Europa. Tivemos Fórmula 1, tivemos Fórmula 2, Fórmula 3, Freca, mas no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar apenas da Fórmula 3, porque Rafa Câmara, o brasileiro que foi campeão, mandou muito bem nas duas corridas desse final de semana em Monza. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Se quiser deixar uma doação pra gente, tem o QR Code com o nosso Pix que aparece de vez em quando aqui em cima da tela e tem também o nosso e-mail, o Pix, na descrição desse vídeo. E claro, se vocês quiserem virar membros aqui do canal, também é só pagar o valor de R$ 4,99 ao mês e você terá vários benefícios. Grid Fantasy, Grid Manager, assistir as corridas da Fórmula 3, que não tem mais durante o ano, né? Infelizmente. O grupo exclusivo de membros no WhatsApp e também sorteios todos os meses. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo! O que esperar de um brasileiro que larga na última posição em Monza? Sim, pessoal, esse mesmo exemplo nós tivemos ano passado com Gabriel Bortoleto na Fórmula 2. E em ambas as corridas, tanto sprint quanto feature, o brasileiro foi muito bem, principalmente na corrida principal, onde ele fez história, largando de último e ganhando a corrida. Com essa memória fresca na cabeça do torcedor brasileiro, muitos então ficaram esperançosos. Rafa Câmara com uma Trinity já campeão da categoria, largando de último nessa mesma pista. Será que ele poderia vencer a prova? Por mais que a situação fosse similar, existiam muitas diferenças. Rafa não estava correndo na Fórmula 2, estava correndo na Fórmula 3. E não são 20, 22 carros como na Fórmula 2, são 30 carros. E outra coisa, aqui não tem pit stop, não tem parada nos boxes para os pilotos, igual tem na Fórmula 2, e que isso também ajudou o Bortoleto na estratégia. Então aqui seria muito mais complicado o Rafa conseguir uma vitória. A vitória realmente não veio, era muito difícil de conseguir, mas o que a gente viu de Rafa Câmara nesse final de semana em Monza mostra o tamanho que o piloto é. Ele fez duas pilotagens excepcionais. Na corrida sprint, só para vocês terem uma ideia, ele teve uma média de uma ultrapassagem por volta. Foram 18 ultrapassagens em 18 voltas. Lembrando que teve período de safety car, teve um tempo ali que ele não conseguiu ultrapassar, ou seja, teve volta que ele conseguiu duas ou mais ultrapassagens. A maioria das ultrapassagens não foi mostrada na TV, mas dava para ver ali, principalmente no live time e por alguns relances que apareciam na transmissão, que o Rafa estava triturando os adversários. E claro, ele largando em último, ele iria enfrentar pilotos e carros inferiores a ele e ao carro dele. Então era normal que ele realmente ultrapassasse, ainda mais uma categoria de base. Mas o que o Rafa fez, pessoal, na corrida sprint já é algo excepcional. 18 ultrapassagens, uma média de uma por volta, como eu falei antes. Infelizmente, no final, ele acabou sendo punido. Depois da prova, ele foi punido e acabou caindo para a 25ª posição. Mas mesmo assim, isso não tira o brilho do brasileiro, que foi ainda maior na corrida de hoje. Show! Se tem uma palavra que eu posso usar para definir o brasileiro nesse domingo, eu acho que é essa. Aliás, eu acho que é a única que dá para definir o que ele fez. Porque Rafa Câmara, pessoal, se no sábado ele já conseguiu 18 ultrapassagens, hoje, no domingo, ele conseguiu 25 e dando show, pessoal. Várias ultrapassagens bonitas, disputa roda a roda, algumas vezes saindo da pista, passando na brita, e mesmo assim ele conseguiu um ótimo resultado, conseguiu chegar na 5ª colocação. Ok, o Rafa não tinha mais nada a disputar, já era campeão, já tinha essa tranquilidade, não tinha a questão da urgência nas mãos dele, não tinha que correr por um resultado, mas mesmo assim, pessoal, tudo que o Rafa fez, não só hoje, mas durante a temporada, provam que sim, ele está pronto para a Fórmula 2 e sim, vai dar muito trabalho aos veteranos que hoje correm lá. E no vídeo do quali vocês pediram também para falar um pouco mais do Fefo Barrichello. A questão é que a transmissão não mostrou
muito do piloto. Se no quali não mostraram nada, na corrida sprint mostraram ainda menos, se é possível dizer algo assim. O Fefo não mostrou como ele foi na corrida, aliás, só mostrou no grid de largada, ele alinhando ali perto do Rafa Câmara, e na corrida, por mais que não tenham mostrado ele, ele foi bem sim, pessoal. Ele foi o melhor piloto da EX, conseguindo uma 17ª posição. Fefo não foi agressivo, não foi para cima dos pilotos, ele se aproveitou mais dos erros dos outros. Vai lembrar, óbvio, que essa foi a primeira corrida dele na Fórmula 3. Ele não teve pré-temporada, ele não teve treinos para se preparar, só teve um treino livre, pessoal. Então, o que ele fez no sábado já está de bom tamanho. É preparatório para a próxima temporada, onde ele vai correr ela por completo. Já na corrida de hoje, no domingo, infelizmente, no decorrer da prova, ele acabou errando e ficou parado na brita, atolou na brita e não conseguiu voltar. E fica aqui o registro também de Pedro Clerot, ok? Ele não corre na Fórmula 3, ele corre na Freca, mas também nesse final de semana, nesse domingo, na corrida 2 em Spa, ele conseguiu a vitória, pessoal. A segunda vitória dele no campeonato, deixando ele mais próximo do líder, o Fred Slater. Clerot é o quarto colocado com 165 pontos e o líder tem 198. E ainda temos mais 150 pontos, cerca de 150 pontos em disputa. É difícil? O Slater é um piloto excepcional, fora da curva. E tem um carro melhor ainda do que o do Clerot. Então é difícil, mas se existe possibilidade, a gente apoia. Mas e vocês, pessoal, o que acharam dos pilotos brasileiros, tirando o Bortoleto, nesse final de semana? Gostaram aí do Rafa Câmara e toda a recuperação dele? Curtiram o Fefo Barrichello fazendo sua estreia na Fórmula 3 de uma maneira, digamos, boa? Foi positiva a estreia do Fefo na categoria. E Pedro Clerot, que conseguiu mais uma vitória na Freca e ano que vem vai correr na Fórmula 3, hein, pessoal? Se preparem. A gente vai ter muito brasileiro na base no ano que vem. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam. E claro, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.